Estamos agora no módulo 3, o arrebatamento da igreja. E é um assunto trepidante, é um assunto bem vultoso em termos de visibilidade bíblica, de exames do próprio Cristo falando várias vezes sobre esse evento, que eu te pedi a maior atenção, uma atenção especial para esse módulo. Por quê? Porque, infelizmente, há matizes, existem experts, entre aspas, que negam o arrebatamento. Então, realmente é para que nós estejamos atentos para isso. Então, nesse módulo, estou sendo bem repetitivo para que você grave, o arrebatamento da igreja, nós nos valemos de uma palavra que está em Apocalipse, capítulo 19. E em 9 também, 19. O Senhor diz, a palavra de Deus diz o seguinte, que naquele dia haverá o casamento da igreja com o noivo. E então acontecerá as bodas do Cordeiro. Alguns pronunciam bodas, podes falar bodas, é facultativo. As bodas do Cordeiro. E a Bíblia diz então, esta é a verdadeira palavra de Deus. Em que sentido? Se toda a palavra de Deus é verdadeira, esta também, que diz que haverá um casamento de Cristo noivo com a sua noiva, também é efetivamente verdadeiro. Então é claro que nós sabemos que o Senhor Jesus vai recolher primeiro as primícias, aquela sua noiva, e a Bíblia diz que quando acontecer, tudo isso vai ficar elencado no teu visor, a plenitude dos gentios, quando os governos ímpios, os governos globalistas terminarem, e se completar o número de gentios para o arrebatamento, que serão também junto com judeus que já se converteram, mas a conversão e o levante de Israel na vinda visível será só dentro da grande tribulação, como nação. Mas vamos voltar para o raciocínio do arrebatamento. Então, ocorrida a plenitude dos gentios, terminada a dispensação do domínio dos gentios, o povo de Israel será entronizado no momento em que Cristo voltar após o arrebatamento, com a sua igreja em glória, com suas miríades em glória, então ele vai estabelecer o milênio. Nesse momento, então, é que ocorrerá o restabelecimento da nação judaica. Antes disso, repito, é arrebatamento. A palavra em Apocalipse diz que haverá um casamento, as bodas do Cordeiro, é a verdadeira palavra de Deus, quer dizer o seguinte, nós vamos confirmar com outras passagens. E toda a pregação dos tempos finais, que evitar essas bodas, que evitar esse casamento, estará fadada ao fracasso. Não é ungida pelo Espírito Santo, não vem de Deus. E eu te digo, Jesus, ao cear, ao cantar um hino, que está lá em Mateus 26, 29, depois você confere, ele disse assim para os discípulos, não beberei outra vez este vinho com vocês. Bebê-lo-ei, ou beberei de novo esse vinho novo, nos céus, na glória de meu Pai. Então ele estava anunciando ali para a noiva, para os discípulos, de que ele teria, no momento em que a noiva de Apocalipse contrair as bodas e tiver a festa das bodas com o Cordeiro, eles cearão juntos, eles estarão lá na glória. Esse parâmetro vai entrar no tribunal de Cristo, tribunal dos galardões, quando ele vai galardoar a igreja pelas obras maravilhosas, fantásticas que fez. Então, vamos lá? Tem que ter as bodas, tem que ter o casamento. E essa vinda, ela será oculta, mas em que pese ser invisível, haverão sinais na terra. Imagine desastres aéreos, desastres fluviais, desastres de várias rodoviários, ferroviários. Por quê? Porque pessoas sumirão da face da terra. Lembrem-se de que eu citei no módulo anterior que o próprio Cristo, em Mateus 24, 38 a 42, diz, assim como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, assim como foi lá, será também o dia do Senhor, D maiúsculo, para com a sua igreja, ou seja, dia para com as primícias, dia para as bodas. Aí ele fala, 2 estarão no campo. E aí você
que assistiu o primeiro módulo. Um será tomado, levado, termo usado para Enoque e Elias. O outro será deixado. Jesus continua. Duas estarão no moinho. Uma será tomada, deixada a outra. Tanto no campo quanto no moinho, os que foram deixados, ficaram aonde? Na terra, na grande tribulação. E esses outros sumiram, foram arrebatados. Então o Senhor diz, então, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, quando ele fala vigiai e orai, porque não sabeis o dia e a hora, ele não está falando com o povo que ficará na grande tribulação, porque esse povo que ficar na grande tribulação saberá que estarão 7 anos de grandes angústias e sofrimentos. E saberão que no final vem o Senhor salvar. E muitos darão sua vida, e mesmo sabendo que ele virá e que já arrebatou sua igreja, muitos não darão a sua vida, negarão o Senhor. Mas vamos voltar ao arrebatamento. Olha como é linda a escatologia. Então ele fala que uma será deixada no moinho na terra, outra será levada. Um será levado para a glória e outro será deixado no campo. E nós temos também, meu querido que nos assiste, uma palavra contundente, uma palavra gloriosa que se encontra na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Amados, olha o vocativo, amados, quanto à reunião de Cristo com a igreja, olha lá o vocativo, amados, não é para o mundo, é para a igreja. Quanto à vinda de Cristo e a nossa reunião, olha o texto como é claro, a nossa reunião com ele, ou seja, o arrebatamento, nós vos advertimos que vocês não tirem da mente com facilidade, nem demovagem da vossa consciência que esse dia vai chegar. Mas isto, diz o Senhor, isto o quê? Pronome demonstrativo. A união da igreja com Cristo, mas isto não acontecerá sem que, primeiro, venha a apostasia e seja revelado o filho da perdição, o homem da iniquidade. A apostasia e o anticristo é um outro módulo, mas a palavra, ela entrelaça, ela foca os ângulos. Quando é que ele vem para unir-se com a sua igreja? Quando é que ele vem para arrebatar a sua igreja? Não sabemos o dia nem a hora. Por isso que ele pediu para que vigiássemos em Mateus 24, 38 a 42. Porém, agora, o texto está falando o seguinte: vocês entendam que isto, o dia do Senhor para a sua igreja, o dia das bodas, do casamento, não acontecerá sem que primeiro venha, olha o primeiro item, a apostasia. Já vivemos há muito tempo. E seja revelado, aparecido, conhecido o filho da iniquidade, o homem da perdição, o anticristo. Esse item do anticristo que vai surgir dentro da grande tribulação vai ser algo tremendo, mas tem um detalhe. Quando isto, a igreja reunindo-se com Cristo acontecer, ele será anunciado, ele não estará governando. Nós o conheceremos, a igreja o conhecerá, então ele virá e casar-se-á com a sua noiva nas bodas do Cordeiro. Entendamos isso, queridos. Nós estamos falando de uma vinda invisível, porém que fará com que a terra sofra solavancos. Leia Apocalipse, ela é cheia de acidentes, acontecerão tremendas hecatombes. Por quê? Porque o Senhor balançou as estruturas, né? Pessoas dirigindo, pilotando, navegando, trafegando, serão levadas e muitos desastres ocorrerão. Porém, ele não virá visivelmente. Ocorrerá a grande tribulação, e esse será o 4º módulo, a grande tribulação. E nós vamos então enfeixar e trazer para esse entendimento. Mas agora aqui, nesse módulo, estamos falando de arrebatamento da igreja. Então, queridos, nós estamos conscientes, convictos, plenos, de que estamos falando de um assunto verídico. Jesus jamais mentiria. 2 estarão no moinho, uma será deixada, levada a outra, 2 estarão no campo, um levado, deixado. Jesus jamais inventaria. E depois, ele próprio ensinou que tomaria de novo o vinho no reino de seu Pai, com a igreja. Então, depois ele vem para a grande tribulação, ele sai de vós, escribas e fariseus,
Ai de vós, judeus, porque vocês só me verão quando disserem eis o que vem em nome do Senhor, só dentro da grande tribulação. Estamos num arrebatamento. Então, queridos, deixa eu te dizer algo. Perdia-se muito tempo. Perdia-se muito tempo em cursos, em estudos de escatologia, que trazia corrente pré-tribulacionista, corrente meso no meio da tribulação, corrente pós, e eram páginas e páginas e páginas de estudos confundindo, embaralhando, conturbando a cabeça dos estudantes. Você, nesse curso, está tendo um viés que nós propugnamos, que nós sabemos ser o real. E nós estamos falando aqui não só pela autoridade que o Espírito Santo nos dá. Estamos falando, sim, acima de tudo, pela autoridade que o Espírito Santo dá. Mas nós também tivemos um reconhecimento do Conselho Federal de Teólogos e Pastores do Brasil como conhecedor, preletor e conferencista de escatologia. Tivemos vários congressos bienais em Manaus, tivemos um em Bauru, São Paulo, e vamos continuar com esse curso maravilhoso para você. Então, no arrebatamento, nós tínhamos várias narrativas. Não porque a pessoa vai para um debate, meu irmão, eu fui até chamado por um conselho para participar de debates. Sabe o que eu disse a eles? Se for para isso, não contem comigo, porque perdemos cristãos, dividimos a igreja e servimos de escárnio, de zombaria para os outros. É triste você assistir um debate desse. Por isso nós preferimos honrá-los com curso, com estudos. Então, nesse momento, eu quero que você, que eu, que nós possamos entender o que se encontra. Eu vou ler numa linguagem cuja tradução é a mesma, é igualzinha para todo mundo, mas é a Bíblia hebraica, que pegou o original e trouxe para o português, que diz assim, em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16. Porque o próprio Senhor Jesus descerá do céu com voz forte, com o chamado dos anjos principais, com o clangor de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, os vivos, seremos transformados e elevados às alturas, e nos encontraremos com Ele nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então note que em todas as línguas, por que eu trouxe a baila e falei de hebraico? Porque nesses debates, quando a pessoa quer destoar, quer complicar um irmãozinho humilde que conhece a palavra, não porque no hebraico, no aramaico, no grego negativo, o Espírito Santo trabalha uníssono numa só língua. E em todas elas, os originais da Bíblia não são maculados, não são aviltados, não são desvalidados. São verídicos, verazes e válidos. Nesse momento, não é? Para não dizer nenhum momento do dia, nós estamos aqui trabalhando e dizendo para você, sem medo de errar, o arrebatamento é uma realidade. O arrebatamento é uma realidade. Eu gosto muito de citar esse texto. Pastor, o senhor já falou, mas eu quero falar de novo. Escute o que Jesus falou em 24 de Mateus 38 a 42. Para que isso, pastor? Para fixar, para que você entenda. Jesus não é mentiroso. Portanto, não tivesse... Olha que coisa de... Portanto, assim como nos dias de Noé, já é para os dias abreviados, que é maravilhoso. Assim como no dia de Noé, casavam-se, davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Ei, olha para cá. Atente aí, cutuque o seu vizinho aí no estofado. Meu irmão, o arrebatamento não será percebido por muitos. Assim como o dia de Noé, quando ele sumiu, entrou na arca, poucos perceberam. Quando ele entrou na arca e começaram a desabar as impetuosas chuvas, eles foram perceber e já era tarde demais. Nesse momento, então, perceba, comiam, bebiam, se davam-se casamento até no dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou. Então, disse ele, Jesus, 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro, 2 estarão no moinho, uma será tomada, deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora.
Então deixa eu te dizer algo fantástico, que vai entrar no outro módulo, mas que pertence a esse também, para nós fecharmos. Vamos já fechar. Em Gênesis, capítulo 5, 21, a Bíblia diz que Noé andou com Deus. Enoque, perdão, sai daí, Noé. Enoque andou com Deus e foi tomado por ele. Em 2 Reis 2:11, a Bíblia diz que ele estava com Eliseu conversando, ia conversando e de repente um carro de fogo com cavalos de fogo o levaram para o céu num redemoinho. Ambos foram arrebatados. Ambos foram tomados vivos da terra. São protótipos, são sinais fortes para a igreja que haverá um arrebatamento. Fechando. Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, foram e são testemunhas da igreja. Que Elias, o príncipe dos profetas, e Moisés, a lei judaica, o Torá, o Pentateuco, mostravam e apontavam para Jesus. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Porém, lá em Apocalipse 11, não vou entrar agora não, vai entrar lá na grande tribulação. Lá em Apocalipse 11, surgirão duas testemunhas do arrebatamento, que serão mortas na terra, pelo anticristo, mas dirão para os judeus e para todos que estiverem vivos, dentro da grande tribulação, você é um embusteiro, você é um mentiroso, Jesus foi quem arrebatou sua igreja. Muito obrigado. Daqui a pouco estaremos ensejando o próprio módulo. Estamos juntos. Vamos à luta.